faço parte da equipe de programas do GIF. Lá eu sou assessora de articulação em projetos especiais, então sejam bem-vindos. Essa é a mesa sobre inclusão produtiva e promoção de trabalho digno. Eu vou apresentar aqui os nossos painelistas. Vou começar pela nossa mediadora, a Viviane Najiburim, que é superintendente na Fundação Arimax. A Ana Valéria Araújo, que é superintendente no Fundo Brasil de Direitos Humanos. A Maite Lourenço, que é fundadora da Black Hooks. A Nádia Brandão, que é diretora executiva na Reprograma. E o Rafael Gioeli, que é gerente-geral no Instituto Votorantim. A dinâmica aqui dessa mesa, enfim, eles vão fazer exposições e a gente quer muito, né, para o final, colher algumas perguntas. Então, a gente vai estar aqui com o microfone, foi combinado. Mas só para animar vocês, como recado final, depois que terminar essa sessão aqui, a gente vai ter um happy hour, uma celebração dos... Acho que antes disso, só dizer que a gente vai ter o lançamento da plataforma conjunta, né, que é o bloquinho que vocês receberam aí na bolsinha. Então, vamos aproveitar esse momento para celebrar, né, essa plataforma. E depois a gente vai para a celebração dos 28 anos do GIF. Então, espero que vocês fiquem para a gente aproveitar, celebrar e fechar esse segundo dia de congresso com muito ânimo, para voltar amanhã para uma plenária que vai ser muito potente. Então, é isso, obrigada. Desculpa o pequeno atraso, mas eu já passo a palavra para a nossa mediadora. Bom, boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme ver essa sala lotada de muitas pessoas conhecidas e outras, e isso é muito bom, não conhecidas, para falar de um tema que é a paixão, ouso dizer, de quase todos nós aqui, o que nos move a trabalhar. Nós vamos falar de inclusão produtiva. Então, eu queria começar um pouco só alinhando e colocando todo mundo na mesma página do que a gente entende por inclusão produtiva, porque inclusão produtiva é um guarda-chuva que abriga todas as oportunidades de inserir pessoas, especialmente aquelas em vulnerabilidade, no mercado de trabalho, seja pela via do empreendedorismo, e aí a gente está falando tanto na área urbana quanto na área rural. Então, pensando desde os empreendedores da periferia até pequenos produtores e agricultores familiares, até a empregabilidade, ou seja, a inserção de pessoas em postos de trabalho, considerando que o mundo de trabalho que a gente conhece hoje está em profunda transformação. Então, a gente define inclusão produtiva como a inserção de pessoas em vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, levando em conta que este mundo está caminhando para uma transformação. É importante também dizer que esse, por si, é um tema transversal. Ele é um tema transversal porque ele é fruto e reflexo de todo um desenvolvimento de país. Então, a gente vive, historicamente falando, o Brasil tem uma história de exclusão sistemática de muitos grupos populacionais no mercado de trabalho, que começa desde o descobrimento, que passa pela questão da escravidão e pela não interrupção da discriminação após a abolição, e continua durante o período de industrialização, que valorizou muito mais a produtividade do que as pessoas que estavam inseridas no mercado de trabalho. Esse foi o nosso modelo de industrialização. Então, a gente tem todo um contexto histórico que explica um pouco por que estamos hoje onde estamos, por que alguns grupos são tão discriminados. Se a gente for falar das mulheres, por exemplo, as mulheres até 40, 50 anos atrás só podiam trabalhar com autorização dos seus maridos. Então, a gente está falando de um contexto histórico importante para entender o fenômeno da inclusão produtiva. Quando a gente fala de inclusão produtiva, também a gente tem que olhar para os fenômenos que acontecem hoje no presente que vão impactar o futuro. Então, a gente tem hoje muitas tendências que influenciam e vão influenciar o mercado de trabalho. O envelhecimento populacional, o grande bônus demográfico do qual a gente fala há tanto tempo,
está na sua fase final. O Brasil vai deixar de ser um país predominantemente jovem para, em 2050, ser um país com uma população idosa em grande quantidade. E esse envelhecimento populacional traz 2 desafios. O primeiro é como criar produtos e serviços no mercado de trabalho que atendam a essa população, mas principalmente como manter as pessoas integradas ao mundo do trabalho por mais tempo, porque elas não vão poder se aposentar e sair do mercado tão cedo quanto elas saem hoje. Um outro fenômeno que todos nós acompanhamos, presenciamos no dia a dia, são os avanços tecnológicos, a tecnologia invadindo todos os lugares da nossa vida, do nosso cotidiano, e não é à toa que a gente vai ter aqui 2 representantes de ações de inclusão produtiva que trabalham olhando para esses avanços tecnológicos e para esse novo mercado. A gente tem um fenômeno de urbanização. Existe ainda uma migração das populações rurais para as áreas urbanas em várias partes do mundo, e isso afeta o mercado de trabalho. Afeta, de um lado, quem produz no campo e afeta porque pressiona as cidades. E a gente tem aí as questões ambientais, a emergência climática, as mudanças climáticas, que, se por um lado trazem muitos desafios e vão trazer cada vez mais, desde o esgotamento de alguns recursos naturais, que vão diminuir as fontes de trabalho de pessoas que dependem exclusivamente desse recurso. Então, pensem em pescadores, se não puderem pescar mais em águas que vão se contaminar, ou pessoas que trabalham na agricultura e dependem das chuvas em regiões que estão mais secas. Então, a gente tem desde essa influência até, por outro lado, um novo campo de oportunidades que surge com as novas tecnologias voltadas para a bioeconomia, para uma economia de baixo carbono. Então, nós vamos ter aí novos postos de trabalho com painéis solares, com energia eólica, só para dar 2 exemplos. Para a gente pensar em inclusão produtiva, e com isso eu vou encaminhando um pouco para a finalização, para a gente pensar em inclusão produtiva, é importante vocês sempre terem em mente de que a gente tem que olhar o lado de quem oferece trabalho e o lado de quem busca trabalho, e entender quais são os desafios que estão presentes em cada lado. Do lado de quem oferece trabalho hoje, o que a gente escuta são queixas de baixa formação, baixa capacitação, baixa preparação para o mundo do trabalho, pouco letramento digital, às vezes pouca educação até nas matérias básicas de português e matemática. Uma inexperiência muito grande dessa população mais jovem, mas que, ao mesmo tempo, não consegue uma primeira oportunidade. E barreiras à contratação, principalmente micro e pequenas empresas, se queixam muito da burocracia para a contratação, e pequenos empreendedores também se queixam da burocracia para abrir seus negócios. Quando a gente olha do lado de quem se oferece para trabalhar, aí os desafios são enormes. Falta de acesso à informação sobre oportunidades de trabalho, baixa escolaridade, baixa formação em competências técnicas e socioemocionais, uma ausência de sonho, de projeto de vida, uma ausência de sonhar com um posto de trabalho que, para muitos dos jovens desse país, parece não ser acessível. Então, a gente tem todos esses desafios para enfrentar. E é nesse contexto todo que a gente tem que olhar quais são as soluções mais eficazes e que podem realmente trazer impacto. A agenda de inclusão produtiva é uma agenda que, depois de cumprida, pode facilitar o acesso a diversos outros direitos. Quando você tem acesso à renda, você ganha poder de escolha. Você pode pagar por serviços básicos, você tem mais educação, você tem mais voz. Então, é uma agenda muito importante quando a gente pensa nesse painel de desigualdades que a gente tem no Brasil. É nesse contexto de inclusão produtiva, então, que a gente tem que pensar que não existe uma bala de prata, não existe uma única solução que vai resolver.
O Brasil são vários Brasis. E olhar esse contexto regional diverso que nós temos é o primeiro passo de quem quer trabalhar nessa agenda. Entender também que tem que trabalhar a conexão entre a oferta e a demanda. Você não pode formar pessoas sem olhar para o que o mercado de trabalho demanda. Você não pode formar pessoas sem convocar as empresas para assumirem o seu papel, não só na aprendizagem, mas também no acolhimento, na oferta de ambientes mais acolhedores que permitam a permanência da diversidade. E você precisa fazer tudo isso numa agenda coordenada, com múltiplos esforços. Então, é um pouco sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, a partir da experiência, da base, da perspectiva de cada um dos painelistas que estão aqui. Eu queria, então, começar a abrir esse painel, convidando a Maite Lourenço. A Maite é da BlackRock. E queria perguntar para você o seguinte, Maite. A gente conhece o contexto histórico de onde a gente vem. É um contexto de muita discriminação, de muita desigualdade, de muita privação de direitos. Ao mesmo tempo, como eu comentei, a gente está vivendo um momento de muito avanço tecnológico, de muita mudança no mundo do trabalho. Como é que você vê isso a partir da sua perspectiva hoje? Como você trabalha a inclusão produtiva, olhando para o passado e olhando para o futuro? Boa tarde a todos, todas, todos. Prazer estar aqui, Viviane, obrigada pelo convite, efetivamente, Gif também pela oportunidade. É um prazer estar aqui com os meus colegas. Acho que mais do que nunca pensar em inclusão produtiva, né? Quando veio o convite para participar, eu falei, nossa, mas como é que é esse termo, né? Eu sinto que cada vez mais a gente usa termos para justamente não falar efetivamente do que faz com que essa inclusão produtiva não exista. E eu acho que é importante a gente dar nome, efetivamente, para o que é essa não inclusão, essa exclusão. Isso é racismo, né? Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem uma estrutura no Brasil de exclusão, e aí, você trazendo todo o contexto, Viviane, demonstra efetivamente o quanto que a população negra está fora dessas ações, né, de empregabilidade dentro de um contexto dessas grandes corporações. Em contrapartida, né, em ações operacionais, em subvalorizados. A gente teve essa semana, infelizmente, um trabalhador sendo literalmente açoitado, né, e o quanto que isso é simbólico e é real, é presente no nosso dia a dia, e o quanto que ainda se vê a população negra dentro desse contexto de operacionalização, né, desse lugar de subalternização. Acho que o grande contexto que a gente precisa quebrar é que existe um protagonismo da população negra que faz com que essa base, com que a gente tenha todas as estruturas, a gente tenha a identidade negra no Brasil. Seja na construção de tecnologias, seja na vinda até mesmo, né, quando a gente pensa na construção do Brasil, as tecnologias que foram trazidas foram tecnologias de África. Então, a gente tem aí um contexto de trazer conteúdos, informações, enfim, obviamente escravizado, uma mão de obra, mas que traz uma tecnologia. Dentro desse contexto, quando a gente traz, após a abolição, a gente percebe que existe uma necessidade de identificar esse público, né? Então, população negra, num contexto de subvalorização, de operacionalização. Mas, quando tem algo criativo que essas pessoas fazem, se nomeia como outras coisas. Então, a gente tem as primeiras empreendedoras, que foram as quitandeiras, e aí, quando a gente pensa no empreendedorismo, não sei para vocês, né, quando vem na cabeça o empreendedor, vem um homem branco, sudestino, da Faria Lima, entre outras coisas. Então, quando a gente vê a criatividade do público preto sendo literalmente gourmetizada e trazendo esse contexto para outras regiões e com outros grupos, a gente invisibiliza o que a população negra traz no seu dia a dia. Pensando um pouco muito nisso, né, e trazendo não só a minha experiência pessoal, mas também de outras pessoas que eu conversei, que eu venho conversando, o quanto que a gente está dentro do contexto de tecnologia, de inovação, de possibilidades de empregabilidade, mas ainda assim a gente não é visto nesse lugar. O que eu quero
trazer com isso, né? A provocação que eu quero trazer com isso. Quando se vê a população negra dentro desse lugar de vulnerabilidade, dentro desse lugar de subalternidade, dentro desse lugar de desvalorização, a gente nunca vai ter o protagonismo efetivo e a transformação que a gente precisa. O que eu quero trazer, né, dessa provocação é, a partir do momento que a gente não pergunta para a população o que ela precisa, como ela precisa e como isso, aquilo que ela tem, pode ser potencializado, a gente nunca vai conseguir fazer nenhum tipo de transformação. O que eu vejo no dia a dia, né, são instituições que se colocam à disposição da população negra, mas que sempre querem ditar, sempre querem estabelecer uma relação do tipo, eu sei o que você precisa, eu sei como você precisa, porque é assim que a gente faz aqui. Né? E aí, dentro de todos os contextos. E, dentro da tecnologia, muitas vezes a pessoa até sabe muito bem uma ferramenta, conhece, já utiliza aquela ferramenta, você fala, não é essa ferramenta que a gente utiliza, você não sabe utilizar, vou te colocar em um contato com outra coisa, de outra forma, traz um nome, um subtítulo para aquilo que não tem nada a ver, e isso faz com que cada vez mais a população se distancie. E, pensando em empregabilidade, e olhando para as startups, né, que é a área que eu atuo, eu vejo muitos empreendedores trazendo um ponto que é pouco valorizado dentro do processo de inclusão produtiva, que é, a partir do momento que eu tenho uma liderança que não identifica que eu tenho esse protagonismo, que eu tenho possibilidade de ter uma solução efetiva para aquilo que está sendo proposto, o problema que está sendo proposto, então, dentro de uma mesa de discussão, a minha voz não é ouvida, essa empreendedora, esse empreendedor sai, então, desse mercado de trabalho e vai buscar uma oportunidade efetivamente para criar o seu negócio. E aí existe um contexto que a gente automaticamente pensa, está empreendendo por necessidade. Só que não é necessidade. Efetivamente, a pessoa vê uma parede de vidro de crescimento dela como profissional e ela não consegue. E aí, pelo fato dela não conseguir, ela vai buscar, através do empreendedorismo, que essa criatividade, que essa inovação, que essa forma dela de liderança seja vista pelo mercado. E quando a gente olha e fala, tá bom, a gente precisa, hoje a gente tem 5% de gestores de empresas e a gente precisa aumentar o número de lideranças de empresas e tudo mais, a gente não olha para essa empreendedora, para esse empreendedor como uma possibilidade de um gestor, né, que pode ali criar uma divisão dentro da empresa, uma área, ou até mesmo contribuir com as áreas, porque a gente entende que aquele empreendedorismo é por necessidade. É porque aquela pessoa não teve possibilidade de emprego, então, logo, ela arrumou um jeito de se colocar, e foi o empreendedorismo à sua vez. Trazendo exemplos, eu tenho exemplos de pessoas que estavam na academia, então vou contar a história da Tainara Alves, que é uma mulher negra que fez química na faculdade, chegou até a parte de iniciação científica e criou um produto que tira os metais pesados de verduras, legumes e frutas. O que são os metais pesados? São os agrotóxicos. Chegou no professor e falou, professor, poxa, olha, quero desenvolver isso daqui, como é que eu faço? Não, aqui na universidade você vai ter que fazer outra coisa, você vai ter que ter um outro desafio e não vamos dar continuidade. Ela falou, beleza, então eu vou empreender com esse negócio. Hoje ela tem uma empresa que justamente distribui esse tipo de solução. E aí, quando a gente pensa, poxa, uma liderança negra de gestão de meio ambiente, ou que pode construir soluções, a gente nunca vai pensar na Tainara, porque ela saiu da faculdade e foi empreender. O que é inclusão produtiva? O que, de fato, a gente está falando? Quando a gente fala de desigualdades, a gente precisa efetivamente criar uma estrutura, olhar para a estrutura do racismo e ver o quanto que essas desigualdades são literalmente baseadas na questão racial. Acho que, trazendo esse contexto, pensar em inovação e tecnologia é, de fato, ouvir a população negra no Brasil. É, de fato, promover que a gente tenha possibilidade de mostrar os nossos produtos sem esse viés. Né? Eu gosto muito de falar que tem um dialeto corporativo. Né? Existe uma forma, uma linguagem corporativa que é um dialeto, que não é a linguagem nacional, porque a linguagem nacional é periférica, já que nós somos maioria. Né? Então, a linguagem efetiva é da periferia.
mas que tem uma linguagem, um dialeto corporativo que faz com que essas pessoas não acessem esses espaços. E, nesse acesso, se a gente começa a construir uma ponte efetivamente de entender que essas soluções elas são inovadoras, elas são tecnológicas, a gente tem possibilidade hoje de desenvolver diversas ações. Dando exemplo, para terminar minha fala, dentro da BlackRock, a gente fez a aceleração de 24 startups. Dessas 24 startups que começaram praticamente do zero, com o seu dinheiro, com nada de faturamento, hoje elas já conseguiram faturar, aumentar o faturamento de 73% e conseguiram investimento de mais de 10 milhões de reais. Então, quando a gente fala de inovação e tecnologia, a gente está falando também de abrir ouvidos e olhares para além do que esse dialeto corporativo que a gente precisa. E aí eu acho que a minha contribuição em relação a esse tema é justamente fazer essa provocação. Será que, efetivamente, a gente está construindo ações que mostrem que o outro pode também me ensinar, pode também me trazer conteúdos, ou eu só quero ditar, efetivamente, o que é uma inclusão produtiva? Muito bom, muito obrigada. Eu acho que a Maitê traz para a gente, além de uma provocação muito importante, uma quebra de paradigma mais importante, quando ela conta os números da BlackRock e dos empreendedores negros em tecnologia bem-sucedidos que fazem parte dessa rede. E para continuar nessa quebra de paradigmas, eu queria convidar a Nádia, do Reprograma. O Reprograma ele trabalha com um dos grupos mais excluídos do mercado de trabalho, que são as mulheres cis e trans, também com a ousadia de incluí-las na área de tecnologia. Eu queria que você contasse um pouco para nós quais são os aprendizados do Reprograma nos últimos anos e como é que a gente garante, aí na linha do que a Maitê fala, não só o ingresso com respeito, mas o acolhimento para garantir a permanência. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela... Nossa, Maitê, você arrasou. Não preciso falar mais nada. Posso ir embora. Bom, trazendo um pouquinho da minha bagagem, sou nova no terceiro setor, com uma bagagem importante na área corporativa. Então, isso me traz uma objetividade para os temas assim, que assusta o terceiro setor no primeiro momento, porque quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente não vê isso na outra ponta definitivamente. E, por falta de intencionalidade, tem muito marketing, ESG, mil coisas rolando, mas a falta de intencionalidade legítima gera todas essas consequências que a Maitê colocou aqui para nós. E, na Reprograma, nós atuamos com mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres negras, trans e travestis. Então, a gente está falando do subrepresentado no final das contas. Então, o nosso papel ele vai muito além de uma escola de código, porque não é uma escola de código. Nós trabalhamos toda a estrutura dessa mulher. A estrutura socioemocional, a estrutura de pertencimento, porque as mulheres vêm até nós, mas elas não se sentem pertencentes a esse mundo. Definitivamente não. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, 30% do mercado de tecnologia é composto por mulheres. Só que desses 30%, se a gente pega o universo de 30%, apenas 11% é de mulheres negras e quando a gente fala de trans e travestis, então esse dígito quase que se anula. E aí, o nosso desafiando as estruturas de desigualdade, que é o tema do nosso congresso, esse desafio ele é contínuo, ele é todo dia. Porque, para que vocês tenham uma ideia, para cada turma que nós formamos, que nós iniciamos e abrimos as inscrições, nas turmas normalmente são de 40 mulheres, porque nós precisamos desenvolvê-las quase que uma a uma. A gente não consegue fazer isso de forma escalonada. Para cada turma que a gente abre, a gente tem cerca de 5.000 inscrições.
Não tem gente boa no mercado? Não tem gente querendo ser desse mercado, pertencer a esse mercado? Então, a provocação ela vai muito além, porque não vai adiantar a Reprograma cumprir o seu papel de inserir essas mulheres no mercado de trabalho, deixá-las prontas para esse mercado de trabalho, se o mercado propriamente dito não as absorve por N situações. E, no nosso dia a dia, o que a gente mais percebe, e que é o grande desafio, é quebrar esse paradigma em relação às grandes corporações. Porque é muito fácil falar que a gente tem área de inclusão e diversidade nas empresas, que a gente trata isso como uma agenda prioritária nas grandes corporações. Se a gente não capacita as pessoas que estão no dia a dia para receber e acolher esse público, não significa que nós vamos baixar a régua no que diz respeito, muito pelo contrário, porque nós estamos falando que a população, principalmente a população negra, ela normalmente se destaca muito mais porque ela tem que e eu posso falar isso com lugar de fala, a gente tem que se matar muito mais para chegar naquele mesmo lugar onde as outras pessoas estariam naturalmente. Então, não se trata de baixar a régua, não se trata de exigir menos, se trata de oportunidade. Se trata de acolhimento, se trata de receber essas pessoas que estarão prontas, que nós vamos trazê-las e deixá-las prontas para o mercado de tecnologia como uma forma acolhedora, com um olhar acolhedor, com um olhar de desenvolvimento, porque elas chegarão júniores, obviamente, porque elas estão em transição de carreira, elas estão entrando num mercado novo. Então, a gente empodera essa mulher, traz para ela toda essa bagagem, toda essa visão de que ela pode estar onde ela quiser estar, mas se, por outro lado, o mercado não absorver com a dignidade, com as equidades que são importantes a gente trazer para a mesa também, de nada vai adiantar o nosso trabalho, o nosso papel, o meu, da Maitê aqui, que a gente tenta empoderar e gerar conteúdo para essas pessoas e trazer para elas que, sim, elas podem estar onde elas quiserem. Então, o nosso papel no dia a dia, esse desafio à desigualdade, ele é contínuo, e a gente não tem nenhum problema em ser persistente, mas a gente quer trazer para essa mesa todo o ecossistema. Não só ficarmos na filantropia, no investimento social privado, e não ter o investimento propriamente dito, que não adianta só recurso monetário, financeiro, se a gente não tem na outra ponta não só a boa vontade, mas toda essa visão muito mais ampla de que é o acolhimento dessas pessoas nesse mercado. E aqui a gente não está falando de assistencialismo, a gente não está falando absolutamente de nada disso, a gente está falando de business. Porque quando a gente traz os consumidores, quando a gente traz as pessoas que estão no dia a dia para a mesa de decisão, inovação, aí sim a inovação acontece. Porque a situação pensada pelas mesmas cabeças, os resultados são absolutamente os mesmos. Vejam o exemplo do algoritmo. Eu, numa situação prática, numa empresa em que eu trabalhava, eu sempre fui contra o algoritmo, e é porque eu sou mais velhinha, né? Então, tipo, essa parte, né? Mas eu propus para o RH, me coloca no teu algoritmo, me coloca na tua régua aí que eu quero ver se eu passaria, porque eu estava numa posição de diretoria, eu quis entender o algoritmo. Coloca, eu não teria entrado. Entendem? Por quê? Porque esse algoritmo foi pensado por pessoas brancas, com vieses inconscientes que ninguém nunca pensou. E aí, quando você vai analisar uma mente, uma cabeça, com lugar de fala, uma mulher negra que vai... Por que você está pedindo isso? Porque sempre foi assim. E aí, quando a gente fala sempre foi assim, a gente não vai ter a inovação, a gente não vai ter a transformação que todos nós aqui que estamos nesse painel, e com certeza vocês também, estão tanto almejando. Então, assim, a gente acredita muito na transformação, mas ela tem que ser muito mais ampla e com uma visão muito mais não só de negócio, mas com uma visão de futuro, como a Vivi colocou aqui. Olhando para o futuro, essa transformação ela não vai acontecer de fato se a gente não pensar no futuro e pensar nas pessoas, como a Maitê trouxe, trazer essas pessoas para o lugar de decisão. Então, para isso, o meu recado é nesse sentido: a transformação de fato legítima e intencional.
Eu acho que vocês todos vêm acompanhando as notícias da última semana. Nós tivemos muitas denúncias de trabalho escravo, trabalho em condições análogas à escravidão. A gente sabe que isso existe nos rincões do Brasil, mas eu acho que as notícias das últimas semanas mostraram que não estão só nos rincões do Brasil. Estão nos centros considerados mais avançados, mais civilizados, que exportam, que têm relações com mercados internacionais. Ao mesmo tempo, para quem acompanhou a pandemia, depois da discussão da crise sanitária, a questão mais debatida foi exatamente a falta de renda e a informalidade. A informalidade no Brasil que impedia as pessoas de estarem nos cadastros governamentais e de receberem assistência. Então, a gente tem um percurso muito longo ainda para caminhar nessa questão de direitos e de proteção trabalhista. Se a gente somar a isso a mudança no mundo do trabalho, com a flexibilização das leis trabalhistas e a plataformização do trabalho que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, o cenário fica mais desafiador. Acho que por isso que é tão importante, e eu queria convidar a Ana Valéria para contar um pouco qual é a experiência que eles têm, de que perspectiva eles veem este contexto dentro do Brasil e como a gente pode trabalhar para garantir a proteção de direitos no campo do trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras dos quais a gente falou até aqui. Obrigada, então, Viviane. Boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria, um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui nesse painel, tentando, enfim, trazer para o centro da pauta da nossa discussão a questão das relações de trabalho num país como hoje, né, à luz do tema da nossa mesa de hoje, que é a inclusão produtiva e a promoção do trabalho digno. Então, eu queria começar por aí, dizendo o lugar que eu falo, parte da premissa de que não existe inclusão produtiva sem trabalho digno. Né? E do que a gente está falando aqui. Né? Eu parto desse lugar que entende que a gravidade atual das condições de trabalho e da proteção social no país, sobretudo no campo do trabalho informal e precarizado, compreendendo aí que marcadores étnicos, raciais, de gênero, de sexualidade, condicionam de maneira estrutural a produção e a reprodução das desigualdades sociais no país. O Fundo Brasil, no ano passado, eu sou superintendente de uma fundação de direitos humanos, que no ano passado, em parceria com a Fundação Laudes, com a Open Society Foundation e com a Ford, criou um fundo especificamente voltado para este tema, que é o Fundo Labora, Fundo de Apoio ao Trabalho Digno, e que tem por objetivo justamente apoiar as organizações da sociedade civil que estão trabalhando em defesa dos direitos e das relações trabalhistas de forma digna, com um olhar específico para o campo do trabalho, para a informalidade e para o trabalho precário. Muito que bem. E aí, para falar disso, eu acho que, e para tentar trazer para vocês como é que a gente pensa, eu acho que é muito importante trazer o marco da Constituição de 88 e os 35 anos dessa Constituição, que estão aí no tema do nosso Congresso, para lembrar que, na pauta do trabalho digno e da inclusão social, a Constituição foi, na verdade, um marco nas lutas históricas de trabalhadores e trabalhadoras no país. A Constituição elevou pela primeira vez a condição ou a categoria de direito fundamental, o direito ao trabalho e as garantias trabalhistas. Né? Para além de transformar o direito ao trabalho e a Seguridade Social num direito social fundamental, no seu artigo 6º, no artigo 7º, se alguém tiver curiosidade de olhar, a Constituição elenca em 34 artigos as proteções básicas na relação
de trabalho nossa, como igualdade de salário para igual trabalho, 13º salário, férias, limitação de jornada, todos esses direitos trabalhistas, conhecidos como direitos trabalhistas, foram elencados pela Constituição, e isto é uma novidade da Constituição de 88. Antes disso, isso não estava em base constitucional. Muito que bem. E isso é resultado, gente, de luta de sociedade civil, de luta de movimentos sociais que, durante a Constituição, tiveram lá brigando, né, lutando para que os direitos de trabalhadoras e trabalhadores fossem reconhecidos como um direito fundamental e, portanto, irrevogável, que você não pode modificar, que você não pode excluir, você não pode deixar de reconhecer. Muito bem. Só que a gente está vivendo um discurso de modernização das relações de trabalho que, muitas vezes, prioriza, a gente já falou disso aqui hoje, demandas do mercado em detrimento das pautas sociais. E o que é mais grave, propõe uma narrativa de que essas conquistas da Constituição, elas são, na verdade, obstáculos ao crescimento econômico. Tá? Isso tem prevalecido, de uma certa forma, no debate público, por meio de vozes que, entre outras coisas, demandaram a reforma trabalhista para flexibilizar as relações de trabalho e justamente esses direitos garantidos pela Constituição, para possibilitar uma terceirização irrestrita e para formalizar figuras, por exemplo, do trabalho sob demanda, trabalho intermitente, enfim, inclusive trazendo na sua narrativa o argumento de que essa era uma estratégia indispensável para a criação de empregos, geração de renda e crescimento econômico no nosso país. Muito que bem. Só que a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim porque hoje, por exemplo, há estudos do DIEESE, da Unicamp, da USP, de institutos da USP e da Unicamp, que comprovam que, por exemplo, depois desses quase 6 anos de reforma trabalhista, essa reforma, na verdade, ela contribuiu para aumentar a precarização da informalidade. Lembre, eu falei que o argumento era que você precisava aumentar, gerar emprego, né, gerar renda, gerar crescimento. 6 anos depois, a reforma aumentou a precariedade, a precarização do trabalho. Se a gente for olhar os dados do IBGE, em 2022, cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros estavam no mercado informal. Ou seja, 40% dos trabalhadores brasileiros estão vendendo a sua força de trabalho sem nenhum direito trabalhista, porque é disso que se trata. Se a gente for fazer um recorte racial desse número, a gente vai ver que, no primeiro trimestre de 2022, 43,3% das mulheres negras ocupadas no nosso país estavam em postos de trabalho informal. E 46,6% de homens negros, só no primeiro trimestre, estavam nessa mesma condição. Taxas essas que são bastante superiores à média nacional. Um outro dado que a gente precisa considerar que, segundo o SEBRAE, mais de 45% dos 14 milhões de pessoas que abriram uma MEI, né, que é aquela empresa do microempreendedor individual, conseguem ter renda de, no máximo, um salário mínimo, gente, no máximo um salário mínimo. 45% das 14 milhões de pessoas que têm MEI. Isso mostra para a gente a vulnerabilidade socioeconômica dessa condição. E quando a gente está falando, né, de trabalho informal, a gente fala sempre de precarização de trabalho. Do que eu estou falando quando eu estou falando de precarização? Vou trazer 2 exemplos para vocês. Né, se a gente for olhar, a Viviane falou aqui dos entregadores de plataforma e tal, se a gente for olhar a situação dos entregadores de plataforma, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz que essas pessoas precisam trabalhar, em média, mais de 65 horas por semana para conseguir um salário mínimo. Gente, isso é mais do que 20 horas acima do teto, que é de 44 horas previsto na Constituição para o trabalhador regular. Fora que essas pessoas, se precisam trabalhar 65 horas por semana, e elas não raro estão em cima de uma motocicleta, elas vão estar mais cansadas do que os outros trabalhadores e, portanto, com mais chance de se envolver em acidente de trabalho. Sabe o que acontece? Se elas se envolverem num acidente quando elas estão em cima de uma motocicleta, não é acidente de trabalho.
não é considerado acidente de trabalho. E como não é considerado acidente de trabalho, ela não tem acesso ao auxílio-doença. E ela vai ficar sem renda nenhuma enquanto ela estiver em recuperação. Isso é precarização. Se a gente for pensar num outro exemplo, vamos pensar nas costureiras domiciliares. O que é isso? Essa é uma figura de peso, tá, na área da indústria da moda. São aquelas mulheres que costuram terceirizadas para aqueles que estão na indústria da moda. Elas trabalham dentro de casa. Bom, vocês imaginam que aqui também a ausência de direitos dessas mulheres passa por uma jornada excessiva, porque elas estão dentro de casa, então não tem limite de jornada, certo? E é parecida ou maior do que a dos entregadores, segundo dados da OIT também. Além dessa jornada excessiva, essa jornada vem acumulada com trabalho doméstico, com a casa, com filhos, com a família, com tudo aquilo que a gente já sabe que acontece. Muito que bem, isso é uma realidade. Vamos só pensar, se essa mulher engravida e tem um problema na gravidez e precisa parar de trabalhar, o que acontece com ela? Ela não tem licença maternidade. E se ela não tem licença maternidade, ela vai ficar sem renda pelo trabalho com a costura. Mas ela, além de ficar sem renda pelo trabalho com a costura, ela vai ficar impossibilitada de continuar cuidando da sua família e dos seus filhos. Vocês entendem a extensão da precariedade? Muito que bem. É disso que se trata quando a gente está falando de vulnerabilidade. Esse é um tema que é, obviamente, muito complexo, multidimensional, né? E eu não tenho a menor dúvida que as soluções não são simples. Mas eu acho que é um lugar aqui para a gente pensar o trabalho digno e a proteção social com esse olhar interseccional, prestando atenção nas questões de raça, gênero, sexualidade e outras, dentro dessas novas configurações de relações de trabalho. A gente precisa fazer isso, né? E, com certeza, há um lugar para a gente discutir efetivamente uma tarefa que é coletiva, gente. É da sociedade brasileira, de realização de garantias constitucionais. Existe uma Constituição que garante direitos básicos para todo trabalhador brasileiro. Então, é tarefa de quem é brasileiro e brasileira, de toda a sociedade brasileira, discutir coletivamente a necessidade de todo trabalhador, formal ou informal, poder acessar direitos e garantias trabalhistas. Isso precisa ser discutido. Como é que a gente faz isso? E aí eu acho que eu estou falando aqui de um lugar que é um pouco diferente, né, das minhas duas companheiras aqui. Eu estou falando aqui do lugar de um fundo que apoia projetos, e apoia projetos de organização que estão discutindo, organizações sociais e movimentos sociais que estão discutindo direitos, né? E este trabalho é absolutamente relevante, gente. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu acho que, sem isso daqui, a gente não tem como pensar em inclusão social. Sem trabalho digno, a gente não tem como pensar em inclusão social, né? Em inclusão produtiva, desculpe. E a gente precisa pensar desta maneira. Obrigada. Obrigada, Valéria. Como vocês podem ver, a discussão dessa agenda ela é bastante ampla, ela envolve quase que todas as dimensões da vida humana. O trabalho é parte fundamental da vida de uma pessoa. Então, é importante a gente ter os diferentes aspectos aqui. Para fechar essa primeira parte da conversa, eu queria convidar o Rafael para trazer para a gente um olhar sobre um outro aspecto que é bastante transversal à inclusão produtiva e que tem a ver com as emergências climáticas. Hoje, mais de 1,5 bilhão de postos de trabalho no mundo dependem de recursos naturais. Se faltarem esses recursos naturais, se faltarem plantas, se faltar água, se a gente tiver uma questão crítica com o meio ambiente local, a gente não vai ter só uma emergência climática, mas a gente vai ter bilhões de pessoas sem poder ter nenhum sustento. A agenda climática é bastante transversal à agenda de inclusão produtiva, apesar de que, infelizmente, muitas vezes elas são tratadas separadamente. Ao mesmo tempo,
essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para poder chegar numa economia de baixo carbono, para poder trabalhar em outras matrizes, traz algumas oportunidades. Eu gostaria que o Rafael contasse para a gente, a partir da experiência de inclusão produtiva que ele tem, trabalhando em muitas frentes no Instituto Votorantim, como é que essa questão da emergência climática, da economia verde que está surgindo, se relaciona com o campo da inclusão produtiva. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Agradeço muito o GIF, Viviane, pelo convite de estar aqui. Para mim foi uma aula aqui. Eu não, quer dizer, acho que esse congresso inteiro, desde de manhã, tem sido uma aula. Acho que está lá desafiando as estruturas, mas eu estou desafiado aqui de falar, né, sobre esse tema, depois de tudo que a gente ouviu ao longo do dia e depois das falas aqui das minhas colegas. Não me considero um especialista no tema, né, apesar de atuar nele há muito tempo. Então, mas eu acho que mais do que certezas, eu vou trazer questionamentos que apareceram aqui ao longo do dia, e que eu acho que talvez possam ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre esse tema a partir do desafio, né, que o Congresso colocou para a gente, né? Acho que esse é uma contribuição que o Congresso está fazendo para o campo aqui, para o setor, que eu acho que está sendo muito, muito rica e muito forte. Eu acho que desde de manhã, né, e a Nádia falou isso aqui agora, a questão da intencionalidade acho que está colocada como uma questão muito relevante para a gente, né? Não basta fazer, mas a gente precisa refletir e ter clareza de qual é a intencionalidade que a gente tem, né? E eu acho que pensar em inclusão produtiva, a gente tem que pensar com intencionalidade, né? E acho que tem 2 vetores importantes de intencionalidade, 3, talvez, dialogando com o que a Ana falou aqui, que eu acho que a gente tem que trazer, né? O primeiro é a questão do racismo, das questões raciais, né? Não dá para pensar inclusão produtiva sem enfrentar essa temática, né? Sem ações afirmativas, né? Como o professor Hélio acabou de colocar na plenária antes dessa. Como o Giovanni falou de manhã, né, na plenária, como a Aniele falou, né, ela falou, hoje eu sou ministra porque teve cotas, né, uma ação afirmativa. Eu acho que esse grupo aqui hoje está muito mais diverso do que historicamente ele foi, porque houve uma intencionalidade dos organizadores e houve um conjunto de políticas, né, públicas ou até privadas, que permitiram, né, que esse público hoje fosse muito mais diverso do que no congresso anterior e que certamente nos congressos que vieram para trás. Então, acho que essa questão da intencionalidade e de um olhar para a temática racial é importante, é fundamental. Senão a gente não vai, como disse o Hélio lá, talvez a gente vai ficar enxugando gelo, né? Acho que a ideia não é enxugar gelo. Acho que o segundo ponto que a gente tem que trazer como intencionalidade, e eu vou falar dele, deixo a questão racial para quem, né, tem esse lugar de fala, é o lugar da crise ambiental que a gente vive, né? É o lugar da crise climática. E hoje, ouvindo a Isabela Teixeira aqui, ela falou que a crise ambiental são 3 fatores, né? É a crise climática, é a crise de biodiversidade e a crise de poluição. Ela trouxe isso, né? Isso é a crise ambiental. Então, a gente precisa ter isso como uma intencionalidade, entendendo que muitos postos de trabalho vão ser afetados pela crise ambiental, pela crise climática, como você trouxe, mas que uma economia, vou chamar aqui de verde, eu não sei se é o melhor nome, mas uma economia talvez de baixo carbono, uma economia verde, uma economia regenerativa, talvez seja o termo mais correto, não é uma economia verde, mas uma economia regenerativa que ajude a gente a regenerar
os limites planetários que já foram rompidos, talvez seja algum aspecto que tem que estar na intencionalidade do que a gente faz. Quando a gente for, né, no campo do investimento social privado, definir estratégias de inclusão produtiva, que sejam estratégias que promovam uma economia do futuro. Eu acho que a gente fala muito do futuro da economia. O futuro da economia não é bom. Talvez é o que a Ana Valéria está falando aqui. O futuro da economia não é promissor. A gente tem que pensar qual é a economia do futuro. Qual é essa economia que a gente quer construir? Que tem que ser inclusiva, que tem que ser equitativa, né? Que tem que respeitar direitos. Acho que o terceiro ponto aqui, na intencionalidade de quem quer trabalhar a inclusão produtiva, é que sejam uma ação que promova direitos, né? Que dialogue com a precariedade e que rompa, né, com a precarização que vem acontecendo e que marca, na verdade, acho que o trabalho nesse país desde sempre, né? Desde que se pode falar em trabalho aqui. Então, eu acho que é desse lugar que a gente tem que falar, da intencionalidade, e acho que esses 3 fatores são importantes. A economia regenerativa, eu acho que ela tem um papel importante. Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para explorar essa economia, para desenvolver essa economia, para que a gente possa aproveitar, talvez, os ativos naturais que a gente tem aqui, e para que a gente faça valer, dentro de uma perspectiva global, o potencial e a relevância que o Brasil tem para o futuro do planeta, né? Então, quando a gente fala também de justiça climática, que a gente entenda, né, que vai ser necessário e vai ser importante haver investimentos para uma economia regenerativa, para uma economia verde, de baixo carbono, seja lá o termo que a gente quiser dar, neste país, porque ele tem um espaço importante para garantir o futuro desse planeta, né? Então, acho que esse olhar é um olhar que a gente precisa trazer. Eu não vou me alongar aqui, Vivi, mas acho que, para mim, intencionalidade, a partir desses 3 fatores, que foi o que eu ouvi hoje ao longo do dia e ouvi aqui com as minhas colegas, é o principal. Obrigada. Acho que a gente fica com um panorama bastante amplo e provocativo sobre esse tema. Eu queria agora... Nós estamos num congresso de investimento social privado, nós estamos pensando o papel do investimento social privado. Então, eu queria perguntar para todos vocês, vou fazer uma ordem inversa, vou começar da Ana Valéria para cá, mas quais são os arranjos que o investimento social privado pode fazer, ou como esse investimento pode contribuir com essa agenda? Seja com investimento, seja junto a empresas, junto ao poder público. Qual é o papel do investimento social privado nesse campo da inclusão produtiva e da promoção do trabalho digno? Vou começar, então, pela Valéria. Tá. Bom, acho que vou falar aqui da perspectiva de do Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, de que está incubando o Fundo Labora dentro da sua estrutura, com o objetivo justamente de apoiar a luta para o trabalho digno. Eu acho que, a partir da nossa visão aqui, há assim, soluções e caminhos que são muito diversos pela frente, mas que, para que eles sejam bem-sucedidos no sentido da gente chegar a uma solução positiva sobre esse tema, eles têm que ser construídos, a nosso ver, com o protagonismo desses atores, né? Então, do que eu estou falando aqui? A inclusão produtiva, ela está diretamente relacionada com esse desafio de, por exemplo, como é que a gente vai pensar a inclusão
de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social no mundo do trabalho, para que elas possam gerar sua própria renda de maneira digna e estável, superando processos crônicos de exclusão em um contexto de precarização das relações de trabalho e de avanço da informalidade. A resposta para isso, para a gente, tem que passar necessariamente pela participação ativa de trabalhadores e trabalhadoras organizadas, apresentando as suas pautas e oferecendo as soluções que reflitam as suas demandas, as suas necessidades e as suas ideias ou as suas concepções de uma vida digna. Né? E a gente está falando aqui de condição mínima de trabalho, salário mínimo, previdência, assistência social, férias, limitação de jornada de trabalho, ou seja, uma gama de direitos já reconhecidos e a possibilidade de se empoderar, né, trabalhadores e trabalhadoras para que eles digam, né, o que precisa ser feito. E o papel do investimento social privado neste contexto em que a gente está falando é apoiar, eventualmente, uma série de iniciativas nesse sentido, né, que possam, por exemplo, pensar ou apoiar essa luta pela garantia de dignidade, pensando isso assim como uma premissa para o debate da inclusão produtiva. Eu acho que assim a gente tem, no Fundo Brasil, a gente vem pensando uma série de coisas, a necessidade de você apoiar, por exemplo, a produção de evidências como suporte para a ação de incidência política nessa pauta. A necessidade de se pesquisar, de se apoiar pesquisa e articulação de atores para demandar mais transparência nas cadeias produtivas. Né? Se apoiar, por exemplo, atores na responsabilização daqueles que violam direitos trabalhistas. Apoiar a luta pelo combate ao trabalho análogo à escravidão. Ou seja, para além de você criar condições de trabalho mais dignas, é absolutamente necessário, se a gente quer mudar radicalmente a situação, e o campo do investimento social privado e da filantropia pode fazer isso, você tem que apoiar a luta dos atores, trazendo esses atores como protagonistas das suas lutas, para que eles possam dizer o que precisa ser feito e o que eles querem que seja feito, partindo de direitos básicos que são reconhecidos para todo cidadão brasileiro, e, a partir daí, como que isso se adequa à realidade de cada um. Então, permite empoderar pessoas, né? E o investimento social privado pode, com o seu trabalho, para além de apoiar projetos, ele pode apoiar o trabalho de organizações que estão na luta por direitos, né? Apoiar a luta por direitos, empoderar pessoas e grupos para que eles possam estar vocalizando que direitos são esses, que avanços que precisam ser feitos na cadeia de direitos. Isso, para a gente, é fundamental, e ainda não é o papel primordial do investimento social privado, que precisa enxergar a necessidade disso. Precisa enxergar que, para além de apoiar algumas ações, ou muitas ações, precisa apoiar a luta por direito, porque ninguém apoia isso. E sem apoiar a luta por direito, nós vamos ficar eternamente mexendo apenas em questões isoladas. Nós não vamos conseguir ir no cerne da questão. Nós não vamos conseguir apoiar aqueles que têm a capacidade de, com seus exemplos, com exemplos da sua exclusão, da sua falta de direitos, lutar efetivamente por uma mudança de legislação, por uma mudança de condição que garanta um outro nível para todos os trabalhadores nesse país. Alô? Bom, acho que também vou falar de onde eu posso falar, que é de um instituto corporativo. Né? O Instituto Votorantim é um instituto corporativo, empresarial. Eu acho que a gente tem que pensar uma dimensão, a própria dimensão
do nosso mantenedor, né? Então, assim, dentro de uma empresa você tem ativos, né? Você tem possibilidades para trabalhar a temática e você tem passivos também. Então, acho que um primeiro olhar que a gente tem é para o próprio negócio. Como é que, a partir desse conjunto de empresas, né, que formam esse conglomerado que é a Votorantim, a gente consegue gerar oportunidades de inclusão produtiva. E aqui vou dar um exemplo recente, mas eu acho interessante. A Votorantim tem uma empresa investida, que é a Auren Energia, que está fazendo diversos investimentos em energia renovável, parques eólicos e solares no interior, no sertão nordestino, na divisa entre Pernambuco, Piauí e Ceará. É uma região de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade social, né, não tem água, não tem uma educação de qualidade, não tem saúde, e que o caminho de desenvolvimento mais óbvio seria, primeiro vamos para o agro, né, para depois industrializar. E quando você viaja lá, tem uma série de investimentos privados acontecendo, né, não só da Auren Energia, mas de diversas empresas. Você vê trabalhadores que não são da região, são trabalhadores do sul, sudeste ou internacionais, né? Às vezes tem que trazer gente da Europa para instalar um aerogerador, para instalar uma placa fotovoltaica. Então, ao mesmo tempo você tem uma demanda, né? E talvez você não tenha uma oferta adequada ali. Então, o que a gente estimulou foi, numa parceria entre a Auren, o Instituto Votorantim, a Fundação Itaú e o governo do estado, implantar cursos no novo ensino médio, né, no itinerário formativo da educação profissional, voltados a energias renováveis. Então, todo o setor se organizou para viabilizar a implantação desse curso dentro da escola pública, né, das escolas públicas da região, com o estado de Pernambuco. A indústria se cotizou para viabilizar laboratórios e agora a gente está tendo, né, os primeiros estagiários dentro das empresas que são oriundos desses cursos, quer dizer, que estão cursando, né? Então, acho que esse é um caminho muito interessante de a gente olhar como é que a gente aproveita esse ativo, né, que vem do nosso mantenedor, mas também olhar para os passivos, né? As empresas têm cadeias, e às vezes cadeias muito longas, e que não estão livres, né, de situações inadequadas de trabalho, né? Então, olhar para isso, ajudar as empresas a organizarem a sua cadeia, para que, de fato, haja trabalho digno na cadeia. Isso é muito, muito forte para o agro hoje, né, não só em função do que aconteceu nas vinícolas, né, mas a cadeia agrícola, né, sobretudo de citricultura, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é uma cadeia muito vulnerável. Você tem ali um trabalho intermitente, né, de catadores, colhedores, uma mão de obra sazonal, remunerada por produtividade, né, que trabalha em condições muito críticas. Então, promover o trabalho digno nessa cadeia é um caminho importante, né? Então, esses são caminhos de olhar para o mantenedor e pensar como é que a gente, né, não só recebe o dinheiro que vem de lá, mas ajuda, né, ou aproveita esses ativos. E eu acho que, do ponto de vista mais clássico do investimento social privado, né, de transferir recursos para projetos, eu acho que duas coisas são importantes, eu acho, que a gente tem vivenciado. A primeira delas é trabalhar em parceria, trabalhar em conjunto, entre investidores, mas envolvendo, né, nesse ecossistema outros atores, não necessariamente investidores. Podem ser órgãos governamentais, bancos de fomento, entidades setoriais, por que não, né? A gente
vai ser muito mais efetivo, vai ter muito mais qualidade a nossa ação, quanto mais informações e cérebros, né, a gente reunir para desenhar uma estratégia. E acho que a segunda coisa que me parece bem importante, e tem muito a ver com o que a Maitê e a Nádia falaram, é financiar, transferir recursos para projetos que são propostos, vou usar esse termo, não sei se é correto, na ponta, né? Cada vez menos. É óbvio que todo investidor tem que ter um frame, tem que ter uma orientação, tem que ter um olhar, tem que ter uma intencionalidade, né? Mas, na medida em que a gente consegue criar estratégias para que a proposta, né, de atuação, pode deixar, não se preocupe, venha da ponta, eu acho que é muito mais rico, né, essa estratégia. Então, quando a gente se abre, né, para receber propostas que vêm, né, das pontas e a gente aprofunda a partir delas, eu acho que a gente está indo num caminho também, acho que mais adequado, menos colonial, né, ou mais decolonial, para pegar o termo de ontem. Bom, para mim é impossível não fazer uma analogia e uma provocação, né? Eu imagino uma mesa no jantar onde está a mãe, o pai e o filho. E aí o pai representa as grandes empresas, a mãe representa o impacto social, a filantropia, e aí bem patriarcal, tá, gente? É uma visão bem machista. E bem heteronormativa. E o filho é o menino que decidiu ter um fundo de investimento de venture capital porque ele é ousado, ele é arriscado, ele gosta de desafios. E, na minha vivência agora, né, olhando para o mundo de venture capital e de investimento, mais de 90% dos fundos aqui no Brasil de venture capital, que é os investimentos de risco e tudo mais, eles são liderados por herdeiros. Quando a gente olha, né, quem é que está fazendo o impacto social, investimento de impacto social no Brasil, a gente vê que são famílias dessas grandes empresas que criam suas fundações. Ou seja, está todo mundo no mesmo lugar. Quando a Ana Valéria fala dessa vulnerabilidade, né, desses motoboys, e aí vou trazer o nome de uma empresa, iFood, Uber, entre outros, a gente tem um grande financiador que exige desses startups que elas tenham rentabilidade. E quando essa empresa exige, ela é o pai, né? Ela está ali, falando para o filho, tem que trazer retorno, tem que trazer retorno. Eu vou te dar dinheiro, mas tem que trazer retorno. E a mãe fala, mas vai com calma, não é bem assim, né? Não, mas, filho, mediando aquela relação. Acho que o que falta, efetivamente, é essa família entrar num conjunto de estruturas e dizer o seguinte, se a gente continuar tendo esse pensamento colonial, obrigada pela expressão, Rafael, a gente não vai conseguir, efetivamente, ter lucratividade, porque é isso. Esse modelo, daqui a pouco, vai acabar, essa empresa, infelizmente, vai quebrar, e eu vou deixar de ter o investimento. O pai vai falar, poxa, investi em você, e você não me deu o retorno que eu queria. Poxa, que falta de orgulho que eu tenho de você. Acho que, dentro do contexto de investimento, enquanto que a gente ficar olhando para as relações de forma separadas e achando que não fazem parte do mesmo eixo, a gente vai ter sempre esses desafios. Sempre esses desafios. Então, pensar em investimento de impacto é, efetivamente, colocar o protagonismo de quem está ali na ponta. E aí eu concordo com você, Rafael. É, efetivamente, promover. E aí, Ana, não é que nós estamos em lugares diferentes, nós estamos num grande espiral, onde a sua atuação toca na minha, onde a minha ação toca na sua. Só que, enquanto que a gente vê que eu só sou convocada quando tem que fazer barulho para poder ter alguma ação pública, ao invés de ser convocada para sentar na mesa e discutir, efetivamente, o que pode ser melhorado dentro desse contexto, a gente vai parecer que está em lugares diferentes, né? Pensar no investimento de impacto, para mim, é pensar em ações afirmativas, efetivamente, né? É promover, de fato, que gestores novos sejam constituídos. Então,
parar de olhar só para os fundos que têm gestores que vêm de família e começar a pensar que existem pessoas que podem gerenciar fundos de investimento que vêm da periferia, que não vêm, né, da universidade. Assim como a Aniele, entre outras, eu sou prounista, né? Eu tive a oportunidade de ir para a faculdade por conta de bolsa, né, de ação afirmativa, ação social e também ação racial. A partir do momento que eu bato nas portas dos fundos de investimento, eles falam, mas você não tem track record. Eu falo em inglês ainda. Você não tem track record. E aí eu tenho que me virar para saber o que é track record, não é mesmo? E aí a gente descobre, track record é experiência. E não é uma experiência no sentido de que eu já investi ou qualquer coisa do tipo, mas quem está atrás de mim? Quem é o investidor? Quem é que já colocou dinheiro em você? Quem é que estruturou isso em você? Então, primeira coisa que eu acho que o investimento de impacto tem que parar de achar que é diferente do investimento em venture capital, em private equity, entre outras coisas. Acho que esse é o primeiro ponto. A partir daqui, a gente começa a pensar como criar efetivamente ações afirmativas para a gestão desses recursos. Como a gente pensa na criação de estruturas para que a gente possa ter, de fato, lideranças que sabem o que está acontecendo. Não é nem a mãe, nem o pai e nem o filho que vai decidir. É a empregada, a vizinha, é outra pessoa, é o porteiro. Né? Então, criar essa estrutura que a gente possa também ter essa possibilidade. E, dentro da estrutura de impacto social, então, de investimento de impacto, ou até mesmo desses investimentos, criar eixos também que não limitem a tese de investimento. Então, o que acontece muito hoje é que as teses de investimento elas estão muito quadradas. Ou seja, só posso investir em negócios que estejam na região X, eu só posso investir em jovens, eu só posso investir em mulheres, eu só posso investir... Entende? Então, isso faz com que a gente não consiga fazer diversidade, de fato. Não é o seu fundo, especificamente, que tem que só ter um olhar especificamente para aquele grupo, mas, sim, está aberto para as diversidades. As necessidades elas vão se alternando. Quando eu falo isso, a única startup que tem uma pessoa trans empregada no nosso estudo era uma startup que era liderada por uma pessoa negra. E aí, quando a gente olha para investimentos de impacto, a gente vai falar, não, mas é um homem negro que está liderando, não vou dar o investimento para ele porque é um homem, mas ele empregou uma mulher trans. Então, começar a ter essa estrutura também questionada, se de fato essas teses elas estão efetivamente criando barreiras para o investimento efetivo ou se elas estão promovendo de fato a diversidade. Ter só mulheres, por exemplo, hoje, se eu for criar uma tese de investimento que eu só vou investir em startups lideradas por mulheres negras, eu não vou alcançar 50% desse fundo. Mas eu vou alcançar o outro 50% que também está preocupado em empregar outras mulheres. Então, eu tenho a possibilidade de abranger esse processo. E, mais do que nunca, né, eu acho que, antes de qualquer coisa, quando a gente pensa em investimento de impacto, a gente tem que pensar em autonomia. A gente tem que pensar, o professor Hélio trouxe muito isso na palestra dele agora. Pensar nesse protagonismo, pensar nessa autonomia, pensar nessa possibilidade dessa pessoa tomar a decisão do que ela deseja fazer com aquele recurso. Então, a distribuição de recursos ela é extremamente necessária. É impossível pensar em crescimento econômico no país, sendo que eu regulo para onde vai o recurso. É sim, a planilha de Excel que vocês ficam exigindo aí para os beneficiários te responder é um saco, gente. E assim, tem pessoas que vão mentir para poder ter o recurso. Isso é muito grave, porque, no final da conta, está ajudando ela de qualquer forma e está fazendo com que tenha um crescimento econômico. Então, é ampliar também um pouco esse olhar, que eu sinto que a gente tem muita dificuldade de promover possibilidades do outro se tornar um micro-ondas mesmo, se tornar uma saída, uma balada, porque a pessoa teve uma ideia genial e foi lá e construiu uma solução legal. Né? Eu e meu sócio, a gente fala que a gente vai tomar sorvete. Vamos tomar sorvete, que aí saem outras coisas. Então, imagina você ter que controlar os recursos dessa forma. Isso não vai efetivamente mostrar para a pessoa, para a instituição, que, de fato, ela vai construir, enfim, que ela vai direcionar o recurso corretamente. Podia ficar horas aqui falando para vocês de várias coisas, e é isso. Bom, humildemente, né, de novo,
né? Bom, tem um ponto que a gente acredita muito no poder de transformação através da educação, né? E quando a gente fala em educação, a gente fala não só na educação convencional, mas também na educação transformadora, como é o caso de se enxergar, a exemplo, uma mulher de 54 anos fazendo uma transição para uma carreira tecnológica e se transformando numa desenvolvedora. Aí, trazendo informações da Brascom, até 2025, ou seja, depois de amanhã, 797 mil postos de trabalho na área de TI não serão... A gente vai ter um déficit de 797 mil postos de trabalho, pessoas que poderiam estar ocupando aqueles lugares e não estão, por algum motivo. Então, aí a gente tem aqui um ponto de negócio. A gente tem um problema na área de TI. Faltam pessoas. Não faltam pessoas, né? Na verdade, o que falta é investimento para que não só o terceiro setor, mas o público em geral, o ecossistema todo se mobilize no sentido de ocupar esses lugares e a gente parar de falar no déficit e sim no superávit. O sonho é que sobrem, né, desenvolvedores, desenvolvedoras, falando um pouco da Reprograma. E a gente foi ousado, a gente extrapolou. A gente não pensou só na desenvolvedora, a gente pensou na pessoa que forma a desenvolvedora, a professora também trans, a professora também mulher negra, porque não adianta eu trazer um propósito na minha organização e a pessoa não se vê representada por aquela referência que é a professora, que é a pessoa que está em formação. E aí a gente acaba alcançando naturalmente, de forma intangível, um universo que essas mulheres elas vão sair de lá formadas, elas vão sair de lá inspiradas, e os seus filhos também vão olhar naquela mãe que se tornou uma desenvolvedora, aquela mulher trans que se tornou uma desenvolvedora. Minha mãe é uma inspiração, eu também posso. Minha irmã, minha tia, enfim. A gente acaba gerando um alcance, muitas vezes, intangível, porque extrapola as paredes exclusivamente dessas organizações. Então, é sempre pensar no ecossistema todo, pensar em como cada um desses atores pode fazer a sua parte, não só... Claro que eu adoro o investimento financeiro, né? Não vou falar que não. O investimento financeiro é o que move as organizações do terceiro setor. Mas não só isso. Pensar em como isso acaba extrapolando os muros dessas organizações e trazer, principalmente, como o Rafael colocou aqui, trazer o terceiro setor para a conversa, entender qual a necessidade. E isso se transformar em negócio, em modelo de negócio de impacto. Não adianta a gente também falar, pensar só em questões de direitos fundamentais. No final da conta, alguém vai trazer esse investimento. Então, a gente tem que pensar também em como gerar, como fazer essa máquina naturalmente se retroalimentar, no sentido de eu acabo, com a minha organização do terceiro setor, não tratando o impacto, eu acabo tratando a causa, porque eu vou ter empresas e negócios que vão absorver essa demanda de trabalho e o ecossistema todo sai beneficiado. Então, não só pensar, a gente não tem que pensar só ideologicamente, pensar nos nossos propósitos, mas pensar numa cadeia de retroalimentação para que essa pessoa que está em plena formação agora sejam os novos gestores do futuro e que, sim, aí trazendo o que a Maitê colocou, naturalmente, num lugar de gestão, num lugar de decisão, sim, eles vão acabar trazendo outros e isso acaba se retroalimentando. O nosso maior sonho é que a Reprograma não precise mais existir. Tá? Bom, eu queria aproveitar esses últimos 11 minutos. Acho que foi um painel muito diverso, muito rico, com muitos aspectos interessantes. Então, queria abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas no microfone. Boa tarde. Muito obrigada pela painel. Acho bastante provocativo, foi importante. Parte da minha pergunta a Maitê já trouxe, que eu acho que era olhar para esse lugar, porque a gente, quando fala de projetos de inclusão produtiva, fala muito sobre qual é o retorno, quanto que vai gerar de renda e tudo mais. E a Nádia já trouxe uma perspectiva muito do ser humano, né, sobre pessoas. Então, eu acho que parte
para de olhar para a renda e da planilha, né, da planilha lá dos beneficiados, e vamos olhar mesmo para o que é valor, né? A Valéria trouxe também, porque às vezes o que é, né, direito e o que é qualidade de vida e uma vida digna para a pessoa é diferente do que para a gente aqui sentado, né, em São Paulo. Mas como é que a gente olha para essa perspectiva também, né? E principalmente falando do mantenedor, né, e de quem financia, que é, né, o dono do capital, que tem essa lógica de mercado, mas eu preciso formar pessoas, né? Eu preciso formar pessoas que tenham, inclusive, essa visão humanizada. Então, como é que vocês veem, né, como que a gente poderia trabalhar isso, né? Em vez de eu buscar 1000 beneficiados, eu busque 40. Mas que esses 40 vão ter um efeito multiplicador muito maior, né? E aí eu olho para impacto de fato. Como é que eu consigo olhar para impacto e defender essa ideia no curto prazo, né? Ali nessa mesa de negociação que a gente tem que fazer. Enfim, é a única provocação que faltou aí na fala de vocês. Obrigada. Posso? Primeiro agradecer ao painel, foi incrível. A minha pergunta ela é mais voltada para o Rafael. Né, você trouxe, Rafael, na sua fala, essa questão da intencionalidade, desse olhar para a mantenedora. E eu queria ouvir um pouco de você também, o olhar entre os outros pares, né, entre outros institutos corporativos, como é que se dá esse trabalho também, do Votorantim ou de outras experiências que você tem escutado, nessa incidência, né, para que outras mantenedoras, outras empresas também estejam olhando para o trabalho digno. Né? Acho que, pegando aqui a analogia que a Maite trouxe, né, quando esse pai ele vai numa pelada com os amigos, o que ele fala? Né? Que é o lugar, essa pelada ninguém acessa. Ninguém da família mais acessa. O primo distante que trabalha, que talvez está no movimento social, também não acessa. Né? E acho que também eu ouvi um pouco de você sobre isso. Né? Então, como atores do investimento social privado, mantenedoras, enfim, ligadas a esses institutos, também podem estar influenciando essa luta pelo trabalho digno. Vamos pegar mais uma pergunta, e aí... Peço licença para me pôr de pé. Queria parabenizar também a mesa. Viviane, parabéns pela condição, foi maravilhoso. Eu vou direcionar a minha pergunta, vai para a Maite e para a Nádia. Muito estimulado por um dado, né? E aí eu vou vir aí do meu lugar de atuação, né? Que é em um programa de juventude. Então, muito estimulado por um dado do IBGE que diz que hoje 11 milhões de jovens não estudam e nem trabalham. E aí, quando a gente discute, né, inclusão socioprodutiva, a gente está falando desse público que não entrou, né, nesse jogo, não entrou dentro desse sistema que não inclui esses corpos. E aí, quando a gente faz um recorte, a gente consegue entender de que cor a gente está falando, de que gênero a gente está falando, de que território a gente está falando. Então, agradecer por vocês nomearem o problema, é muito importante nomear o problema. E aí eu queria entender que ações nós, enquanto sociedade, podemos fazer pautados na decolonialidade e também na garantia da diversidade dentro desse sistema, e aí o sistema com C e S mesmo, porque esse sistema ele é cis, e de como a gente pode fazer para garantir essas ações, mas pensando nas exclusões prévias, nos desafios prévios que essas juventudes enfrentam antes da gente falar da inclusão socioprodutiva. Quando chega no momento da inclusão socioprodutiva, a gente já admitiu que eles foram excluídos e que o mercado não acessa ou não inclui esses corpos. Então, é entender o que a gente faz na prévia com essa racionalidade da decolonialidade e da garantia da diversidade dentro desse sistema com CIS. Bom, obrigada pelas perguntas. Falando um pouquinho sobre a questão da humanização e, ao mesmo tempo, trazer retorno econômico, é a pergunta de 1 milhão. Né? Assim, trazer isso tudo para a balança e conseguir, de uma forma, equalizar, mas eu acho que muito vai dessa retroalimentação que eu coloquei um pouco. Todos são atores, todos podem ser protagonistas e todos vão colher os frutos desse ecossistema. Então, quando a gente olhar de forma, como a Maite, o Rafael e a própria Valéria colocou, de forma isolada, a gente não vai chegar definitivamente a lugar nenhum, porque hoje nós temos grandes corporações pensando em como fazer programas para trazer tecnologia para determinado público,
E as organizações de terceiro setor estão prontas fazendo isso, e eles estão tentando inventar a roda do outro lado. Então, ao invés de conversar e fazer essa ligação entre todas as intenções, né, toda essa intencionalidade, acabam fazendo situações, propósitos isolados, digamos assim, né? E isso acaba gerando um esvaziamento de um lado, porque a gente tem menos recursos, e, por outro lado, a gente tem ali ações que não necessariamente podem ser efetivas, porque não foram pensadas e não foram modificadas pelas pessoas que vão utilizar. Como na Reprograma a gente tem os nossos cursos, eles são retroalimentados pelas pessoas, pelas mulheres que se beneficiam disso. Então, ele está sempre em transformação. Nosso público, nossos funcionários e parceiros são mulheres também, 100% mulheres, tem mulheres trans, mulheres travestis. Então, assim, a gente não só tem esse propósito, como a gente é referência. E eu entrei na Reprograma recentemente porque as fundadoras eram mulheres brancas. Então, não havia representatividade. Então, elas ficaram 1 ano buscando uma diretora executiva negra com lugar de fala, que veio da periferia e que pode trazer esse olhar não só corporativo, da experiência corporativa que eu tenho, mas esse olhar humanizado de quem viveu. Né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Quando você consegue trazer, num mesmo ecossistema, todas as pontas conversando, não há como dar errado, porque cada um vai trazer a sua... É dar fala a todos os atores, né? Trazer esse protagonismo que o pessoal já colocou aqui na mesa, trazer todo mundo como protagonista e todo mundo como beneficiário, porque, ao final, é disso que a gente fala. E aí, só contribuindo rapidamente com o que o colega colocou, a questão dos jovens, é pensar, desde sempre, não só da mãe como referência para esses filhos, mas como os filhos também, e isso também a gente pensa muito na Reprograma, e a gente tem alguns cursos que são voltados para jovens a partir de 14 anos, para trazê-los para esse universo de tecnologia e já começar a empoderá-los desde já. E aí também a gente sempre tem na Reprograma esse recorte de mulheres, e mulheres cis, trans, travestis, enfim. Então, pensando, porque a gente chegou nas mães, chegou nas mulheres, mas a gente ainda não havia alcançado os jovens. Então, a gente também estendeu, porque, sim, é importante a gente já preparar e empoderar essas jovens desde seus 14 anos, quando ela começa a iniciar a sua visão de mercado, de futuro, para que elas também se sintam pertencentes nesse universo, falando, no meu caso, de tecnologia, e que elas se sintam pertencentes a qualquer mercado que elas quiserem estar, enfim. Bom, sobre a sua questão, eu acho que é um grande desafio, né? Enquanto que a gente tiver uma visão cartesiana de que qualidade é inferior à quantidade, ou quantidade é superior à qualidade, a gente sempre vai ter essa visão, né, complexa. O que me mobiliza muito, que me motiva muito trabalhar com tecnologia e o ecossistema de startups, é justamente que a solução que pode ser entregue para uma pessoa pode ser entregue para milhares de pessoas. Então, a gente consegue entregar pouca quantidade, mas com alcance e uma qualidade que pode integrar. Então, a tecnologia ela é crucial para esse processo. E aí, trazendo um exemplo, tem uma startup que o nome é maravilhoso, que é Trampay. Trampay, que é uma solução, eles oferecem benefícios para motoboys. Então, o motoboy precisa de recurso para comprar gasolina, eles oferecem crédito, microcrédito para esse profissional terceirizado. E, durante um ano inteiro, eles não tiveram uma só inadimplência. Até agora, tem um ano que está funcionando, não tiveram nenhuma inadimplência, porque as pessoas entenderam que aquilo é uma ferramenta para elas. Se a gente for pensar na quantidade, né, de motoboys que eles apoiaram no ano, foi, sei lá, aproximadamente uns 300 motoboys. Mas quantas entregas será que esses motoboys fizeram? Né? Qual que é a qualidade do trabalho deles? Qual a possibilidade que eles têm? Então, se a gente for olhar
para a quantidade, a gente consegue também entregar. Então, eu acho que é muito do olhar, né? Se você só espera, eu acho que tem muitas instituições que trazem uma visão muito do tipo, não, eu tenho que impactar 1 milhão de pessoas. Né, é isso. São 5 mil mulheres que precisam ser capacitadas. Mas você perguntou para elas, tipo, se aquilo efetivamente vai ajudar elas, né? Ou se eu der uma oportunidade para 10, e essas 10 conseguirem se manter no mercado, qual é o impacto que isso gera, né? Então, acho que é olhar um pouco mais para o impacto nesse sentido. Com relação aos jovens, existe um projeto político de extermínio da população preta periférica. Né? Esses jovens nem eles significam, eles fazem parte desse projeto político. Então, trazer essa visão de que, nossa, não, a gente precisa incluir, precisa apoiar, é uma visão que vem contra todo o sistema que está falando que eles precisam morrer, na verdade. Né? Então, eu acho muito, muito complexo a gente tentar achar soluções, falar que vai fazer e não sei o quê, sendo que a gente tem o desafio, efetivamente, de criar isso. Hoje eu tenho um jovem de 20 anos que trabalha comigo e ele fala, nossa, mas a Black Rocks é um pouco velha, né? Tipo, as pessoas estão meio fora, assim. E porque a idade média é de 35 anos, mais ou menos. Então, para ele é muito velho, né? Eu acho engraçado que ele fala assim, eu falo, nossa, está me ofendendo, mas tudo bem. E aí, ter a visão desse jovem periférico negro trazendo é perceber que muitas vezes as soluções que a gente tem não está chegando nessa galera, não está fazendo cócega neles, não está criando. Né? Pensar que hoje as redes sociais são insignificantes e que o videogame faz muito mais sentido na relação social deles do que ao telefone, entre outras coisas, ter que fazer a gente mudar muito a nossa visão do que é solução, do que é possibilidade. Então, enfim, posso ficar horas aqui falando, mas acho que é muito complexa a sua pergunta e obrigada por ter colocado ela aqui. Tentar falar, eu acho que, pegando a sua analogia da pelada, eu acho que aqui a gente está na Copa do Mundo, né? Acho que esse aqui é o espaço em que os institutos, fundações, acho que, não sei, o pessoal do GIF pode me corrigir, mas os principais, os maiores, né, estão aqui nesse ambiente, né? Estão circulando aqui, sendo provocados, né? Acho que o GIF tem esse papel de provocar o setor e entre pares aqui também dialogando, às vezes conflitando, se enxergando e tal. Então, eu acho que tem uma provocação cruzada, mas acho que tem papel de organizações como essa aqui, né, que é o GIF, de chutar a bola um pouco mais longe, sabe? Então, assim, eu acho que as discussões que a gente teve aqui, elas estão distantes da realidade, mas é importante que a gente chute a bola longe para andar um pouquinho, né? Se a gente ficar com a bola no pé, a gente fica parado no mesmo lugar. Então, acho que esse é um espaço privilegiado dessa troca. Acho que quando a gente pensar também na sua analogia que ela trouxe aqui do pai, né? Eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. Uma coisa são os institutos, as fundações, outra coisa são as empresas, os empresários e as famílias empresárias, né? E pegando um pouco a analogia que a Maitê trouxe, não é mais só, né, o pai, a mãe e o filho, né? Hoje já são gerações em algumas famílias, né? E uma coisa, eu convivendo, né, com famílias empresárias, eu vejo que as novas gerações são muito mais conscientes do que as que antecederam, né? Então as coisas vão melhorando, talvez num ritmo que a gente tem que pensar se é o ritmo que a gente precisa, mas eu tenho certeza que as novas gerações dessas famílias tendem a ser muito mais conscientes sobre todos os aspectos que a gente está falando aqui e promovem mudanças, né, nos investimentos da família, na forma de gerir, na expectativa que tem daquilo que cobram dos executivos, do que cobram dos seus institutos e das suas fundações, né? Não é mais aquela coisa de ter um instituto, uma fundação para... tipo assim, a empresa faz o mal, detona o planeta, e aí eu tenho o meu instituto aqui, a minha fundação, para falar, olha como eu sou bonzinho aqui e tal. Isso eu acho que já ficou para trás, né? Mas eu acho que nessa questão geracional, eu vejo que a gente vai ter evoluções grandes, e o futebol dessa galera mais nova, eu acho que ele vai vir mais forte também.
Bom, eu queria pedir desculpas para aquelas pessoas que não conseguiram fazer perguntas, convidá-las a se aproximar da mesa aqui no final. Queria agradecer muito a Ana Valéria, né, por todas as provocações que fez tão importantes para ampliar um pouco a discussão de inclusão produtiva, ao Rafael, que traz uma perspectiva interessante, a Maitê e a Nádia, que colorem e ilustram o que é o dia a dia de quem trabalha com inclusão produtiva, e a vocês que estavam aqui contribuindo, as expressões, os acentos de cabeça, tudo isso contribui para gerar mais energia e tornar esse painel muito bacana, que é o que ele foi. Obrigada a todos.